gente vai começar agora com intoxicações exógenas, tá? Intoxicações exógenas é um mundo de coisas, né? É um conteúdo extremamente extenso, né? Quando você vai olhar, a gente tem capítulos e mais capítulos sobre diversas intoxicações, sobre diversas substâncias, e a gente acaba tendo que focar um pouquinho mais em uma e outra, e eu decidi para a gente focar aqui nessa aula sobre as toxíndromes, tá? Que é um assunto importantíssimo para a gente conhecer cada toxíndrome, e um pouquinho mais sobre descontaminação, qual é o tratamento que a gente faz para essas toxíndromes, tá? E vamos começar. Primeiramente, quem é o nosso paciente, né? Quem é o paciente que chega com história de intoxicação exógena? Nosso paciente é aquele paciente adulto, né, com ingestão de comprimidos, né, de medicações que geralmente ele tem em casa, né, ou crianças, ingestão própria, né, ingestão dele, e crianças com ingestão acidental, né, que é um dos principais chamados que a gente tem de emergência para intoxicação exógena de crianças, né, por ingestão acidental, às vezes pega um comprimido da mãe, dos pais, né, às vezes pega alguma coisa, tudo quer colocar na boca, certo? Então, esse é o nosso paciente. Nosso paciente também é aquele paciente que faz uso de drogas ilícitas, né, que chega com... Eu também derrubei o passador. Que chega com as principais sintomatologias de uma ingestão aí de cocaína, de outras drogas ilícitas associadas, tá certo? Então, esse é o nosso doente. E o que acontece? Geralmente, ele vai chegar para a gente no departamento de emergência ou rebaixamento do sensório, ou sonolento, ou agitado, né? Ou desorientado, e não vai conseguir contar a história, o que é que está acontecendo para a gente, foi que ele ingeriu, qual foi a substância que ele fez uso, né? Então, a gente acaba tendo que se adaptar ali àquela situação e pegar a história com familiares, com vizinhos, né? Às vezes com o próprio socorrista que traz o pessoal do serviço de ambulância, porque encontra o paciente jogado em casa, com frascos na mão, e aí eles sempre vão trazer as medicações que tem em casa, tá? Eles trazem todas as cartelas de comprimido que eles tiverem em casa. Ó, doutora, tem tudo isso aqui na minha casa, não sei o que foi que ele tomou. E aí complica a sua vida, né? Lembrar também que, fora dessa situação de ingestão de comprimidos, a gente tem a exposição ambiental, né? Que o ideal é que você peça para quem estiver com a pessoa fazer uma foto do rótulo da substância, né? Que ele teve, exposição dérmica ou ocular, que vai ajudar muito na conduta, certo? E aí a gente começa. O que é que a gente precisa investigar? O paciente chegou com um quadro de intoxicação exógena. O que é que eu preciso saber desse doente inicialmente? Essas 5 perguntas, que são essenciais. Qual foi a via de administração? Se foi oral, se foi inalatória, se foi uma intoxicação da pele, né, dérmica, se foi alguma coisa ocular. Qual foi o agente, se possível, se a gente conseguir ter acesso ao agente a substância tóxica, né, que o paciente fez uso. Qual foi a quantidade que ele ingeriu, ou que ele inalou, ou a quantidade que teve contato com a pele, tá? Se teve co-ingestão com outras substâncias, e há quanto tempo ele fez essa ingestão, certo? Meu microfone está ligado? Tá. Certo? E há quanto tempo ele fez essa ingestão, perfeito? Então, são 5 perguntas essenciais. Nem sempre a gente vai conseguir responder todas, na maioria das vezes a gente não vai conseguir responder nem a metade delas, porque as nossas informações chegam bem pobres, né? Paciente intoxicado. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as toxíndromes, né? O que são as toxíndromes? São sinais e sintomas que vão me guiar, né, de acordo com a sintomatologia do paciente, vão me guiar para uma determinada síndrome clínica, né? Sinais e sintomas de acordo com a situação específica que o paciente tiver ingerido. A gente começando agora pela síndrome simpatomimética, certo? Síndrome simpatomimética é aquela síndrome do luta ou fuga, né? Que o paciente vai mimetizar uma situação de luta ou fuga. O que é que quer dizer isso, né? Isso quer dizer que a gente vai ter uma ação, né? Uma ação simpática, mimética, vai ter uma ação positiva em cima do coração, então vou fazer taquicardia, vou fazer hipertensão, vou fazer taquipneia, né? O paciente chega, geralmente, aquele paciente bem taquipneico, taquicárdico, diaforético, né? Paciente com rubor, né? Midríase, com hipertermia. Então, esse é o paciente com a síndrome simpatomimética, certo? Paciente bem clássico, tá? A gente tem uma ação positiva em cima do coração e acaba fazendo todos esses sintomas que eu mostrei para vocês, tá? Ficar atento sempre à midríase, né? Às vezes a gente não tem informação nenhuma do paciente, ele só chega bem agitado, bem taquicárdico, taquipneico, né? Sudoreico,
E aí você vai olhar os olhos, midríase, né? Paciente jovem, a gente já tenta guiar o nosso diagnóstico, né? O que foi que aconteceu com esse paciente, que ele está tão agitado, tão taquicárdico, tão taquipneico, que ele está midriático dessa forma, né? A gente já pensa logo em alguma ingestão de drogas, né? Então, lembrar que esses pacientes geralmente vão estar delirantes e agitados, né? Então, a gente vai ter que ter um pouquinho de dificuldade de manejar esse doente. Muitas vezes eles vão estar realmente querendo quebrar tudo, né? Eles vão chegar, muitas vezes, delirantes, como eu falei para vocês. Pacientes, principalmente os pacientes que fazem ingesta fazem uso de cocaína, né? Os pacientes com derivados da anfetaminas, enfim. É um paciente complicado a gente lidar no departamento de emergência. Às vezes a gente vai precisar realmente fazer alguma medicação para conseguir conter esse paciente e conseguir examinar ele adequadamente. Perfeito? Síndrome anticolinérgica, né? Síndrome anticolinérgica, na verdade, ela acontece por uma alteração do equilíbrio entre o sistema simpático e o parasimpático, né? O que acontece aqui? O meu simpático, o meu braço simpático, meu componente simpático, ele acaba agindo sem oposição do parasimpático. E aí, como ele vai agir sem oposição do parasimpático, eu vou ter uma síndrome simpatomimética-like, né? Muito semelhante a ela. Então, a gente vai ter aqueles sintomas da síndrome simpatomimética, né? Taquicardia, hipertermia, rubor e midríase, né? São sintomas comuns às duas síndromes. Porém, a gente sabe que os receptores de peles e glândulas, eles têm receptores colinérgicos, né? Então, a gente acaba tendo uma situação com peles mucosas secas, né? Numa síndrome anticolinérgica. Diferente do paciente com a síndrome simpatomimética, que a gente viu que ele chega em diaforese, né? Chega realmente suado, né? Aquele paciente bem sudoreico. Aqui não, aqui a gente vai ter um paciente seco, tá? Pele e mucosas estão secos por causa dos receptores colinesterásticos que a gente tem nessa região, nessas peles e mucosas. Perfeito? E aí existe um mnemônico, né? Que vocês já devem ter ouvido falar. Tem até uma figurinha, né? Que o pessoal faz, que a gente vê muito nas aulas de síndrome anticolinérgica, que é aquele mnemônico, né? O paciente vai chegar louco como um chapeleiro, quente como uma lebre, cego como um morcego, vermelho como uma beterraba e seco como um osso. Né? Vocês já devem ter ouvido falar desse mnemônico, né? Então, o paciente vai chegar realmente, muitas vezes, delirante também, né? Com estado, alteração psicótico mesmo, né? Com hipertermia, né? Quente como uma lebre, vai chegar midriático, semelhante ao paciente com quadro simpatomimético também, vai chegar com rubor, né? Vermelho como beterraba e seco como osso, que a gente já viu que pele e mucosas vão estar secas nessa síndrome anticolinérgica. Perfeito? Então, aí é um mnemônicozinho para você conseguir memorizar, certo? E a síndrome colinérgica, né? Eu já até contextualizei aí o slide para vocês já irem se adaptando à palavra e ao que ela significa, né? A síndrome colinérgica vai ser aquela síndrome, na verdade, de descanso ou de digestão, tá? Geralmente, os pacientes que vão a óbito com essa síndrome colinérgica, eles vão a óbito afogados nos seus próprios fluidos, né, como eles gostam de chamar. Então, a gente costuma dizer que a síndrome colinérgica tem fluidos de todos os orifícios. Né? É uma síndrome que vai ter um excesso de fluidos. Por quê? Porque a gente vai ter uma hiperestimulação dessa região das glândulas, então eu vou ter líquidos para todo lado. Diaforese, perda de urina, broncorreia, êmesis, lacrimejamento. Aí vai ser um paciente com salivação, né? E vai ser um paciente com miose e letargia, né? Que a gente já viu que é aquele paciente do descanso ou digestão. Então, ele vai ter letargia e vai ter miose, tá certo? Miose, pupilazinha fechada, ao contrário dos nossos pacientes lá, os outros dois que a gente mostrou, perfeito? Que fazem as síndromes simpatomiméticas, certo? Então, esse nosso paciente, síndrome colinérgica, lembra que está relacionada a muitos fluidos. E aí, essa é a síndrome da intoxicação pelos pesticidas, né? Inseticidas organofosforados, carbamatos. A gente vê um pouco menos no departamento de emergência, tá? Mas de vez em quando aparece no IJF, a gente encontra. No caso de intoxicação por sedativos e hipnóticos, o que é que vai acontecer?
Então, é uma síndrome que vai acontecer porque a gente tem um excesso de sedativo e o paciente vai ficar sedado. O que acontece aqui? A gente tem que ter um certo cuidado porque o paciente vai ficar sedado e pode perder tônus e acabar deixando de proteger a sua própria via aérea. Então, o paciente tem que ficar de olho se ele não tem indicação de intubar precoce, né? O paciente está muito sonolento, muito rebaixado, muito tempo sedado, e aí você tem que ter esse cuidado de se ele tem que intubar, se você tem que ficar ali de olho, se ele protege via aérea, se não está tendo queda da língua, para você não comer bola aqui. É a intoxicação do etanol, barbitúricos e benzodiazepínicos associados, certo? Intoxicação por opioides, né? Excesso de opioides. O que acontece aqui? A gente vai ver que o paciente fica inicialmente, né, miótico. A gente vê geralmente os pacientes que estão entubados. A gente vai olhar muito tempo entubado, né? Com analgesia, a gente vai olhar as pupilas bem mióticas, pontiformes. Então, a intoxicação por opioide acontece muito no departamento de emergência. E aí, quando a gente tem intoxicação por opioide, existe um antídoto, né, muito conhecido, que é o naloxone, que eu vou falar especificamente dele. Dos outros eu acabei só citando para vocês, mas o naloxone é um antídoto específico para isso. E é importante porque ele é tanto terapêutico quanto diagnóstico, né? Eu vou usar, estou com suspeita de um paciente com intoxicação por opioide. Vou usar naloxone. O paciente melhorou, o paciente acordou. O paciente estava lá com hipoventilação induzida por opioide, usei o naloxone, o paciente acordou, o paciente melhorou da hipoventilação. Então, eu tanto fiz o diagnóstico, né, e vi que realmente ele tinha intoxicação por opioide, quanto eu tratei, tá? E a dose que é preconizada é de 0,1 a 0,4 miligramas. Não é recomendado a gente fazer altas doses iniciais, porque o paciente pode despertar agitado, ele pode ter risco de broncoaspiração, vômitos, né? Pode ficar muito agitado. Então, o ideal é que a gente tenha essa dose inicial, vá titulando devagarinho, não fazer doses muito altas iniciais, porque tem esse risco. E tem que ter cuidado também que esses pacientes, ele tem o naloxone ele tem um tempo de efeito aproximadamente entre 20 e 50 minutos, e às vezes alguns opioides eles têm um efeito mais duradouro do que esse. E o que acontece? O paciente está lá hipoventilando por intoxicação por opioide, você faz naloxone, o paciente melhora. E aí, quando termina o efeito dele, o paciente rebaixa novamente porque o opioide volta a agir, o opioide que o paciente ingeriu. Então, esses pacientes têm que ficar em observação por 2 a 3 horas, tá? Não adianta você fazer um naloxone, aí ele acordou, pode ir para casa. Não. Segura esse teu paciente no teu departamento de emergência, porque ele pode voltar a rebaixar quando o efeito do naloxone passar, certo? E a síndrome serotoninérgica, como é que acontece? Vai ser aquela síndrome dos antidepressivos, né? Antidepressivos tricíclicos, né? Inibidores seletivos de recaptação da serotonina, os IMAOs, que eu vou ter a ação de um agente serotoninérgico ou a adição de um agente serotoninérgico ou uma reação com algum agente serotoninérgico que já estava lá presente no corpo do paciente. Então, muitas vezes a gente vai ter essa alteração, né? Comecei uma medicação nova, né? Então, fiz uma adição de uma dose mais alta, né? De um serotoninérgico, a gente vai ter essa alteração aí, essa síndrome de horas a dias após o início da nova medicação, tá? Então, é importante que os pacientes tenham essa consciência, e os médicos dos departamentos de emergência também, de questionar se o paciente iniciou alguma nova medicação, algum antidepressivo recente, tá? Que justifique ele estar com os sintomas dessa síndrome. E o que é que a gente vai ter nessa síndrome serotoninérgica? Rebaixamento do sensório, pode apresentar hipertermia, agitação, diaforese, né? O paciente vai chegar mais agitado, hiperreflexia e clonus, tá? São 2 alterações importantes que a gente vai já fazer uma contraposição com a síndrome neuroléptica maligna, tá? Então, síndrome serotoninérgica, lembrar que está relacionada a antidepressivos, pode aparecer horas a dias após o início da nova medicação, e é importante a gente perguntar sempre para o paciente se ele usa alguma medicação atualmente, antidepressiva, e se ele iniciou recente, ou trocou a dose, ou dobrou a dose, ou associou com uma nova medicação, tá certo? O paciente vai chegar agitado e com essas 2 alterações aí de reflexo, né? Hiperreflexia e clonus, tá? Síndrome neuroléptica maligna. Aqui, no caso, a gente vai ter uma síndrome por depressão dopaminérgica pelo uso de antagonistas dopaminérgicos. É importante a gente fazer uma correlação
com a síndrome serotoninérgica, porque eu vou ter sintomas comuns às duas, né? Eu também vou ter hipertermia, eu também vou ter agitação, eu também posso ter rebaixamento do nível de consciência, mas eu não vou ter hiperreflexia e clonus. Nesse caso, eu vou ter hiporreflexia e rigidez, tá certo? Então, é importante a gente fazer esse paralelo entre as duas síndromes, certo? Então, a gente viu as principais síndromes, toxíndromes, que podem aparecer, certo? No departamento de emergência. Realmente, a síndrome simpatomimética é uma das mais comuns, né? Pelo uso de drogas e, enfim. A síndrome anticolinérgica e colinérgica também aparece bastante aqui pra gente, tá? A serotoninérgica um pouco menos, pelo menos eu vi poucas até hoje. E síndrome neuroléptica maligna também, eu vejo muito em crianças, né? Eu vejo muito criança com esse quadro. E é importante a gente fazer diagnóstico diferencial, porque, como eu disse para vocês no começo da aula, o paciente vai chegar com rebaixamento de consciência e muitas vezes a gente não tem história, tá? Então, eu não vou saber de onde veio esse rebaixamento de nível de consciência. Como qualquer rebaixamento de nível de consciência, eu sempre tenho que descartar a hipoglicemia, tá? É o principal de todo paciente que chega rebaixado, é você fazer um DX. Porque aí você já descarta aí um problema na sua vida. Se ele tiver hipoglicemia, você corrige e o paciente já acorda. Os pacientes com delírio que chegam na emergência, a gente também tem que descartar as outras causas de delírio, né? Paciente idoso, paciente infectado, tá? E causas de trauma. Né? Lembrar que muitas vezes o paciente com intoxicação está relacionado a trauma. Então, a gente tem que fazer esse exame físico associado dos dois, tá certo? Tem que fazer esse exame físico casado, lembrando que o paciente pode estar com algum sangramento na cabeça, que pode ter rebaixado, pode ter queda da própria altura e outros sintomas relacionados ao trauma. E aí a gente tem aqui um mnemônico, que é o AIO-TIPS, né, de causas de rebaixamento do sensório, né? Só para vocês memorizarem, anotarem aí no caderninho que o Calil gosta de falar, certo? A de álcool-acidose, de encefalopatia, eletrólitos, I de infecção, O de opioides, overdose, né, dos mesmos. U de uremia, T de trauma, I de insulina, P de psicose e S de seizure e stroke, que é convulsões e AVC, certo? Então, são as causas aí para a gente entrar no diagnóstico diferencial de rebaixamento do nível de consciência, certo? E aí, como é que eu vou fazer o diagnóstico? Beleza, meu paciente chegou lá, rebaixado, não sei o que ele tem, estou com a suspeita de que ele tem uma intoxicação exógena, mas não sei de que foi. E aí, o que você vai poder fazer? De exames, né? Primeiro, suspeita clínica e história. Você vai coletar com familiares, vizinhos, socorrista, com o próprio paciente, se ele colaborar. Se você não tem muita suspeita do que o paciente ingeriu, do que é que pode ser aquela intoxicação, você vai pedir exames gerais, né? Hemograma, bioquímica, função renal, né? Enfim. Se você tem uma suspeita clínica, eu acho que ele foi intoxicado por tal substância. Aí você pode se pedir, se o seu hospital tiver disponível, os exames séricos daquela substância, tá certo? Que geralmente a gente não tem disponível. Só que isso daqui demora, né? A gente sabe que você seriar a quantidade de uma substância é demorado, né? 2 dias, às vezes realmente nem tem disponível na sua emergência, né? Pode ser que saia rápido, mas não é rápido o suficiente para você tomar uma conduta no paciente que chegou muito taquicárdico, muito taquipneico e que chegou extremamente agitado. Então, essa conduta realmente tem que ser clínica. O seu diagnóstico é clínico, tá? Onion gap. Onion gap vai me ajudar. Onion gap osmolar elevado, ele, né, vou ter, como o Calil falou na aula dele de CAD, né? O onion gap osmolar elevado, ele vai me ajudar também a me guiar para alguma intoxicação específica, no caso aqui, metano, etileno glicol e isopropanolol, tá? Mas a gente pode ter um onion gap osmolar elevado em outras causas. Então, se eu tiver uma suspeita clínica de intoxicação por metano, por exemplo, metanol, e aí a gente vai fazer a gasometria, calcula o onion gap e viu que está elevado, aumenta a minha suspeita clínica. Mas ele, isoladamente, não consegue me dar um diagnóstico, tá certo? Então, ele é mais um auxiliar dos meus diagnósticos de intoxicação. ECG, é importante a gente fazer o ECG, principalmente nesses pacientes que chegam taquicárdicos, principalmente nos pacientes com intoxicação por antidepressivos cíclicos. A gente pode ter ali um alargamento do intervalo QT, eu posso ter um alargamento do QRS. Então, é importante a gente fazer o eletro para me ajudar no meu diagnóstico, né, que eu estou com suspeita de intoxicação, e ajudar o paciente se caso ele esteja fazendo alguma arritmia, tá? Exame toxicológico de urina. Toxicológico de urina
muitas vezes ele só vai positivar 24, 72 horas depois da ingestão. E mesmo que ele venha positivo, a gente não consegue descartar ou confirmar se aquela intoxicação foi aguda ou não, tá? Resumindo, ele não vai me ajudar numa situação de emergência, né? Primeiro, porque ele demora a positivar. Segundo, porque muitas vezes a gente nem tem, certo? Então, resumindo, o seu diagnóstico é clínico. Realmente você vai ter que ir ali, beira-leito no paciente, olhar como é que está a pupila, encaixar os sintomas, sinais e sintomas dele em algumas das síndromes, até para você poder guiar o seu antídoto, se tiver antídoto disponível, tá certo? Então, o diagnóstico é clínico, não dá para a gente contar com exames e achar que os seus exames laboratoriais e séricos vão te ajudar a dizer o que é que o paciente ingeriu, tá? E aí o tratamento, ele se baseia em 4 tópicos, tá? Suporte, descontaminação, aumento da eliminação e o tratamento específico com antídoto se você descobrir e se tiver disponível para aquela substância, tá? Primeiramente, o suporte, né? Como qualquer outro suporte. O paciente chega para você no departamento de emergência, primeira conduta, sempre ABC, ABC, ABC. Sempre vigilância de via aérea, porque a gente viu que muitos deles levam a rebaixamento do nível de consciência. Então, vigilância aí com via aérea, esse paciente tem uma indicação de tubar, se ele consegue proteger a via aérea, se ele está oxigenando adequadamente, se ele é um paciente com curso clínico desfavorável. Então, tudo isso tem que ficar no seu top 1 de coisas para avaliar naquele paciente, certo? E aí você vai avaliar se o paciente está hipotenso, se ele está hipertenso, né, se ele está muito agitado, se você consegue examinar ele ou não, se você tem que fazer algum sedativo, se não. E aí a gente segue, tá? Lembrar que tem que ter cuidado com a ingesta de substâncias cáusticas, né? Que muitas vezes você vai entubar o paciente e o paciente ingeriu alguma substância cáustica e você não consegue visualizar nada. Já peguei um paciente, assim, que tinha feito ingestão de soda cáustica e ele passou um tempo, né, ali acordadinho, protegendo via aérea, a gente segurou um pouco a intubação. Quando ele rebaixou, começou a ficar mais sonolento, a gente foi intubar, era realmente tudo preto, né, tudo queimado. A gente não sabia o que era epiglote, o que era corda vocal, o que era palato, o que era língua, estava realmente uma coisa só, escura e preta, tá? Então, tem que ter esse cuidado e sempre fazer um duplo preparo para esse paciente, tá? Deixar o material de crico na mão. Segundo passo do nosso tratamento é a descontaminação, tá? Essa descontaminação ela vai servir para quê? Para prevenir a absorção sistêmica da medicação, tá? Da substância que eu ingeri, certo? E aí essa prevenção da absorção sistêmica pode ser feita de algumas formas, tá? Vamos lá. Lavagem gástrica. Ela não é indicada de rotina, certo? Então, a gente sempre, né, viu, vocês devem já ter visto, né, condutas com, o paciente chegou com intoxicação exógena, é o kit. Passa a sonda, lava com soro, muito soro, já vi lavar até com 3 litros de soro, e passa o carvão ativado pela sonda. A gente vai ver que não é bem assim, tá? A sonda nasogástrica ela não é indicada de rotina. Inclusive, existe uma definição pela American Association of Poison Center, que ele fala, né, que você pode considerar o uso da sonda nasogástrica no paciente que dentro de 1 hora após a ingestão do agente potencialmente ameaçador à vida, que não se adsorve ao carvão, ou seja, não é absorvido pelo carvão, ou para o qual não existe antídoto e tem que ser realizado em centros com grande experiência. E ainda assim, em casos bem selecionados, tá? Então, no geral, ela não é indicada de rotina, tá? A gente não faz, não vai mudar a mortalidade, não vai ter benefício para esse seu paciente, certo? E o carvão ativado, dose única, que é geralmente aquela dose que a gente faz para diminuir a absorção primária. O paciente acabou de ingerir a medicação ou a substância, eu faço o carvão ativado dose única para diminuir essa absorção primária, né? Ou então aquela ação durante essa recirculação, né, entre o hepático que ele for fazer de um tóxico. Assim, o carvão ativado, ele tem estudos sobre o seu uso na intoxicação, são estudos um pouco pobres, tá? Eles não têm tantas evidências que realmente ele tenha todo esse benefício, e tem alguns checklists que eu preciso preencher para dizer que esse paciente é um paciente que está eleito para usar carvão ativado. Então, carvão ativado não é para todo mundo, tá? O paciente tem que ter feito a ingestão dentro de 1 hora da medicação. Algumas substâncias que têm uma absorção, uma liberação mais prolongada, né? A gente consegue segurar ali até 2 horas, mas, no geral, ingestão dentro de 1 hora, tá?
o paciente tem que estar alerta, tem que estar cooperativo, tem que entender o que é que ele vai ingerir. Tá? A ingestão é pela boca, então nada de passar sonda para passar o carvão ativado pela sonda, o paciente sonolento. A gente não faz isso. Aumentou muito o risco de broncoaspiração de carvão ativado. Você vai fazer também carvão ativado em substâncias de alta toxicidade ou liberação lenta ou ingesta maciça, tá? Lembrando que esses de liberação lenta a gente consegue até fazer em até 2 horas. Tem que ser uma substância adsorvível por carvão. Por exemplo, o lítio não é, tá? Então não adianta o paciente chegar intoxicado por lítio na emergência, você jogar o carvão ativado em cima dele e esperar que ele resolva, que não vai resolver, tá? E se não tiver antídoto disponível, né? Então, o paciente com intoxicação por opioide, por exemplo, outra medicação, outra substância que eu tenho antídoto. Não tem por que eu fazer carvão ativado se eu consigo reverter isso com antídoto, tá? E quando é que eu não vou fazer? Quando em adultos e crianças que não cooperam com a ingesta, o paciente está muito rebaixado, muito sonolento e não protege via aérea, tá? E a gente não faz porque realmente aumenta o risco de broncoaspiração. Apesar da cor, que assusta um pouco, né? Aquela coisa preta, né? Macenta, meio, né? A gente fica com medo, meu Deus do céu, vou dar isso aqui para o meu paciente. Mas ele é um procedimento de baixo risco, tá? Então, você sempre vai pesar risco-benefício de fazer nesses pacientes, mas, no geral, a gente acaba fazendo porque a maioria das substâncias a gente conseguem ser absorvidas pelo carvão, tá? E a gente melhora a condição desse paciente, certo? Tem os Cs matadores, né? Que são substâncias aí de maior letalidade, que aí entra aqui nos substâncias de alta toxicidade do carvão ativado, né? Cianeto, colchicina, bloqueadores dos canais de cálcio, antidepressivos tricíclicos, glicosídeos cardíacos, cocaína, cicuta da água e salicilatos, tá? São os Cs matadores que a gente tem que ficar atento que eles têm alta toxicidade, certo? Terceiro passo do nosso tratamento é o aumento da eliminação. O que é que a gente vai fazer aqui? Então, tem 3 métodos principais para a gente tentar aumentar essa eliminação. Um deles é a hemodiálise, certo? O lítio é o grande representante aqui da hemodiálise, porque a gente vai conseguir eliminar o lítio basicamente por esse método. Vocês viram que ele não é absorvível pelo carvão ativado, então não adianta eu fazer carvão ativado no paciente que chegou intoxicado pelo lítio, tá? Realmente ele vai precisar de hemodiálise para isso. Carvão ativado de múltiplas doses, né, que nesse caso, diferente daquele primeiro carvão ativado de dose única, esse daqui, a toxina já foi absorvida, né, numa fase mais tardia da absorção da medicação ou da substância. Ele vai fazer realmente uma diálise gastrointestinal, nesse caso. Tá? Então, o carvão ativado de múltiplas doses também vai aumentar a minha eliminação por meio da defecação, por meio dessa diálise gastrointestinal, certo? Alcalinização sérica, que eu vou aumentar a eliminação urinária daquela minha substância, né? É importante, principalmente nas intoxicações por salicilato, porque aí eu diminuo a passagem dele pela barreira hematocefálica e alterações neurológicas associadas a ele. Tranquilo? E aí eu trouxe aqui uma tabelinha com alguns antídotos, né? A gente não vai se ater a eles hoje, eu já falei para vocês um pouquinho do naloxone, mas tem outros antídotos, né? N-acetilcisteína para intoxicações por acetaminofeno, fisoxigmina para anticolinérgicos, né, atropina para organofosforados. Mas, assim, azul de metileno para metemoglobinemia, que eu já peguei na emergência um paciente com metemoglobinemia, que a gente precisou usar azul de metileno. E, assim, a gente precisa, primeiro, dar o diagnóstico de qual é a intoxicação, qual é a substância que o paciente ingeriu, para eu conseguir guiar qual é o meu antídoto que eu vou fazer, certo? Então, muitas vezes a gente não consegue, né? Muitas vezes a gente não tem acesso a qual a substância que o paciente ingeriu, ou ele ingeriu uma polimedicação, vários comprimidos e de várias classes diferentes, a gente não consegue guiar o antídoto para uma só, certo? E o que você vai fazer com esse paciente? Aqueles pacientes mais graves, né, que chegam realmente rebaixados, sonolentos, que tem que ser entubados, ventilação mecânica, UTI. Pacientes que convulsionam, terapia intensiva também. Aqueles pacientes que estão assintomáticos na chegada, mas eles fazem ingestão de substâncias mais tóxicas, né, substâncias mais perigosas, mas eles estão assintomáticos, não estão sentindo nada. Ingeriu uma substância que é considerada
com letalidade moderada, com a toxicidade moderada, mas ele não está sentindo nada. Posso liberar ele para casa? O ideal é que você deixe esse paciente em observação por 4 a 6 horas, no departamento de emergência. Se ele permanecer assintomático, você pode liberar ele para casa. E se o paciente tiver ingerido uma substância com mínima toxicidade, o paciente estiver assintomático, aí você realmente consegue dar alta para ele com maior tranquilidade. Perfeito? Então, essas foram as nossas toxíndromes, certo? É um diagnóstico difícil. Realmente a gente tem aqui em Fortaleza um serviço, né, mais específico para isso. É um diagnóstico difícil, a gente não tem exames que ajudam muito, né? A gente não tem toxicológico de urina na maioria dos serviços, né? A gente só conta com exames laboratoriais básicos, né? Hemograma, ureia, creatina, sódio, potássio. Então, a gente realmente tem que contar com o nosso diagnóstico clínico, né? Pegar no paciente, pegar a história clínica, examinar o doente e, se possível, fazer o tratamento adequado com o antígeno. Perfeito? A gente vai... Uma pausa aí de 30 segundos, só para beber uma aguinha, para a gente poder ir para a próxima aula. Tranquilo?